Olá, hoje estamos aqui para mais um culto de jovens online, né? Estamos aí nessa maratona de cultos online nos últimos tempos, porque estamos enfrentando ainda, né, a Covid. Então é importante que a gente ainda esteja dentro de casa, né? Vamos estar orando para que esse próximo mês, agora de março, as coisas possam evoluir de maneira positiva, que as pessoas venham ser curadas, que haja resposta para essas vacinas e que haja uma retomada das nossas atividades, mesmo que gradativa, amém, queridos? Então hoje eu quero orar para começar esse culto, já te animando, te incentivando a crermos no novo, a crermos em algo que vamos viver nesse próximo mês de março, que seja maravilhoso, que seja restaurador sobre a nossa casa, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre todo mundo, para que realmente a gente possa caminhar cada vez mais em fé, fazendo, exercitando o nosso chamado diante de Deus, amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse dia, pela chance que temos aqui, através desse veículo de comunicação, Senhor, de falarmos de Ti, de buscarmos a Tua face, a Tua palavra. Senhor Jesus, me coloca aqui diante de Ti como uma porta-voz Tua, Senhor, para que eu venha falar aquilo que vem do alto, que venha falar aquilo que vem do Teu coração, Senhor. Então usa a minha vida, prepara todos os corações que estão assistindo agora esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero hoje falar sobre um assunto que nos assola tão de perto, né? Então, para todos nós que somos cristãos, a gente realmente tem uma luta diária contra o pecado, né? Contra aquilo que pode de fato nos distanciar de Deus, contra aquilo que pode realmente nos afastar do caminho. E hoje eu quero falar um pouquinho disso, porque o pecado, na verdade, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que deixa o coração do Pai triste. E isso não é o que a gente quer, né? Nós queremos realmente agradar o coração de Deus, nós queremos realmente sermos filhos que o Pai se alegra, se contenta, né? Mas vivemos nesse mundo que é muito difícil, né? Porque todo tempo, a todo momento, de maneira particular ou coletiva, a gente é levado a circunstâncias que podem nos fazer pecar, que podem fazer com que a gente caia numa tentação, que pode fazer com que a gente se distancie do Senhor. Mas eu quero te garantir que existem muitos recursos onde nós podemos nos fortalecer e nos apegar ainda mais ao Senhor, para que a gente possa, sim, combater o pecado e que a gente possa, sim, vencer as adversidades. Amém? Aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo do 8 ao 10, fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E no 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então isso é um fato, todos nós somos pecadores, nós somos seres que nós ficamos distante do Senhor e nós precisamos nos religar a Ele de novo. Nós precisamos estar de novo em comunhão com Deus, né? E o pecado, ele vem o tempo todo na nossa vida com essa estratégia, né, de nos distanciar do Senhor, nos distanciar do caminho, nos distanciar do Pai. Por isso que é muito importante, sim, nós entendemos que somos pecadores. E uma vez que a gente entende a nossa condição, fica mais fácil da gente poder combater aquilo que nos assola, aquilo que nos afeta de uma maneira negativa. É tipo como uma doença, né? A gente está num momento onde a gente teme muito pela nossa saúde, mas é muito importante que, uma vez que a gente tem algum sintoma, uma vez que a gente está tendo alguma dificuldade na nossa saúde, que a gente faça um exame e esse exame traga à tona aí o que de fato nós temos, né? Qual é a nossa dificuldade, né? O exame, ele vai revelar aí o que realmente está nos acometendo, para que de fato nós possamos procurar uma ajuda e que a gente possa ser curado, que a gente possa ser restaurado. Assim é o pecado. Então o pecado é como se fosse realmente um vírus, uma doença que ela está em nós e ela vai começar a aparecer com alguns sintomas, né? Então existem alguns sintomas do pecado que a gente começa a perceber
né? Que, nossa, tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa errada com o meu relacionamento com o Senhor, o que será, né? O que será que está fazendo com que eu me distancie de Deus? O que será que está fazendo com que eu esteja longe dos caminhos do Senhor? E às vezes é como um vírus que, inclusive esse que a gente está, né, tão de perto aí, tentando se manter o máximo distante, né? Porque a gente não sabe onde ele está e o tempo todo a gente está nessa luta contra a Covid. Então o pecado é assim, ele está sempre muito perto, mas a gente precisa estar o tempo todo muito distante dele, né? Então é essa luta. Então existe sim algo que nós podemos fazer para nos distanciarmos do pecado, para que a gente realmente possa fazer com que exista uma análise, um exame na nossa vida para que venha revelar qual o pecado que está em nós. Hoje mesmo eu estava em conversa com meu esposo, a gente falava sobre um determinado pecado da inveja. E isso é algo que geralmente a gente consegue perceber nos outros e dificilmente consegue perceber em nós mesmos, né? Só que aqui em 1 João capítulo 1, do 8 a 10, a gente falou: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, será que de fato eu só vejo que são pessoas que são invejosas? Será que eu não sou um invejoso? E a gente falava um pouquinho disso. O que é a inveja, né? O que são os pecados? Então, a gente precisa avaliar a nós mesmos, querido. Quando a gente fala de pecado, é muito simples a gente avaliar o outro. É muito mais fácil a gente começar a listar o pecado das pessoas. Mas aqui a palavra do Senhor o tempo todo está nos ensinando que nós temos que examinar a nós mesmos. Que nós precisamos entender que somos pecadores, que vivemos num mundo que tem uma tendência à carnalidade e ao pecado, e nós temos que combater isso. E a nossa maior força vem de que agora, uma vez que somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais, nós temos sim muitas ferramentas eficazes contra o pecado. E é isso que eu quero te incentivar hoje, eu quero te incentivar a usar as ferramentas que estão à tua disposição, para que cada pecado que você consiga identificar em você, você possa automaticamente se examinar e que possa entrar aí num processo de cura, de restauração, de realmente de libertação dos pecados. Amém? Aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, tem um versículo que ultimamente eu vejo muitas pessoas postarem e meditarem sobre ele, que fala assim, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Queridos, o segredo, o antídoto, a vacina, o melhor tratamento contra o pecado ainda e vai sempre ser a palavra de Deus. Ainda é isso, e vai sempre ser. Então, assim, não adianta a gente fugir, sabe? Não vai ser por nossa própria força, porque às vezes a gente pode ter uma boa intenção em dizer, em fazer, em proceder alguma coisa, mas nós somos seres carnais, né? E a nossa carne é corrupta, mas o nosso espírito precisa estar fortalecido, e ele só é fortalecido na palavra. Então você precisa se fortalecer na palavra de Deus, você precisa crer que através da palavra de Deus, você vai criar sim o antídoto do pecado, você vai criar força, resistência contra aquilo que desagrada ao Senhor, porque na verdade pecar é tudo aquilo que desagrada ao Senhor, é tudo aquilo que fere aquilo que Deus é, sabe? A toda a santidade, a toda a glória de Deus. Então é muito fácil as pessoas rotularem pecados quanto aquilo que eu posso ou não fazer, quanto aquilo que a igreja deixa ou não. Então o pecado é muito mais que isso, sabe? Não é simplesmente uma lista de coisas do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo, né? Na verdade, coisas que vão estar sendo trabalhadas dentro de mim e que desagradam diretamente a Deus. E é lógico, uma vez que eu faço ou procedo de alguma forma que desagrada a Deus, automaticamente isso vai refletir nas pessoas, isso vai se tornar parte de quem eu sou. Então por isso que essa luta ela é muito pessoal, a luta contra o pecado. Ela é algo que continuamente nós temos que buscar em Deus a força, e ela vem através da sua palavra. Então se você crê na palavra de Deus, você pode vencer qualquer pecado.
porque essa palavra é poderosa. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetra a alma, divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Então, ela tem um poder extraordinário. Então, se você é alguém que quer ser livre de qualquer que seja o pecado da sua vida, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa meditar sempre nela. Toda vez que o seu coração sofrer ataques do inimigo para que você venha pecar, você precisa se concentrar no Senhor. Se concentrar na sua palavra. Sabe, tem coisas que realmente Deus abomina e que são pecados que muitas vezes a gente carrega anos na nossa vida. E a gente precisa sim vigiar para que a gente não venha escorregar nele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Provérbios, no capítulo 6, a gente vai ler alguns versículos aqui, do 16 ao 19, fala assim: Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui tem uma lista de 7 pecados que realmente eles são pecados que a gente a todo momento vê essas práticas, sabe? E é como eu falei para vocês, é muito fácil a gente ver essas práticas nas pessoas, mas hoje eu quero te levar a refletir, será que em algum momento eu não tenho esses olhos altivos, né? Que é o que? É uma arrogância, é um egoísmo, é uma prepotência sobre algo, sobre algum assunto, sobre o que eu quero para minha vida, sobre o que eu sou. Muitas vezes nós somos tentados a isso. Será que eu não tenho olhos altivos e isso aborrece demais a Deus? Será que eu não tenho uma língua mentirosa? Vai além de contar simplesmente uma mentira pura e crua, sabe? A gente conhece que a verdade é a palavra de Deus. E às vezes a gente se levanta para falar mentiras que vêm do próprio Satanás. Então eu preciso cuidar para não ter línguas mentirosas, para que eu de fato venha proferir verdade, amém? Mãos que derramam sangue inocente. As mãos representam as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Sabe, precisamos gerar vida naqueles que desconhecem ainda até o que é viver. Sabe, daqueles que desconhecem o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos vigiar. Aqui fala sobre corações que maquinam pensamentos viciosos, sabe? Hoje em dia a gente está num momento onde a gente fica muito tempo dentro de casa, onde a gente fica muito tempo ali meditando, avaliando as coisas de uma maneira pessoal. E eu quero dizer para você o que tem maquinado seu coração, a sua mente. Que pensamentos viciosos é o que nós temos semeado. Sabe, que nossos pensamentos venham de Deus. Pés que se apressam para o mal. Isso é muito forte, porque às vezes a gente realmente vê uma situação acontecer, ao invés de a gente amenizar ou querer que o bem aconteça, a gente se apressa para ver o mal. Para que realmente o mal aconteça e prevaleça, para que alguém pague o pato, para que alguma coisa aconteça. E a outra é a testemunha falsa. E sermos pessoas que semeiam as contendas. Então nós precisamos vigiar, queridos, porque isso não aborrece só as pessoas, não aborrece só quem convive com a gente, não aborrece só os nossos irmãos, aborrece a Deus. E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que deixa Ele triste. Então hoje eu quero te incentivar a ser aquele filho que ama ver o pai feliz, que quer realmente ver o contentamento do seu pai. Deus é nosso pai e Ele deseja isso para cada um dos seus filhos. Então, sabe, não permita que o mundo, que a maldade do mundo, que o engano de Satanás faça com que você acredite que não tem problema em pecar, sabe? Não. Uma vez que a gente peca, a gente tem que ser muito rápido, sabe? Para pedir perdão, para se restaurar. E isso só vem, queridos, com a prática contínua de estar com a verdade bem esclarecida dentro da sua mente, que é a palavra de Deus. Amém? E caminhando aqui para a gente encerrar, nós temos que saber, né, como cristão
ou como pessoas, sermos mais assertivos na nossa palavra, sabe? A gente tem que sempre ter essa autoanálise, a gente tem sempre que se avaliar e dizer, nossa, dizer sim ou não, sabe? De querer ou não estar com Deus, de querer ou não pecar, de assumir ou não a culpa pelo pecado. Então aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, fala assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, não vem de Deus, sabe? Então a gente às vezes fica sim com dúvidas, por isso que a gente sempre fala que você não precisa ter dúvidas, principalmente sobre a palavra de Deus. Se você tem, corre para esclarecer, vai atrás do seu pastor, do seu líder, conversa com alguém que você vê, que conhece um pouco mais da palavra, que possa te esclarecer, sabe? Porque se você tem alguma dúvida sobre algo, é certo ou não, corre para a palavra de Deus. E se ainda assim isso ainda tiver com dúvida, se não conseguir interpretar de alguma maneira, né, a palavra de Deus, corre para esclarecer, sabe? Porque nós precisamos ser mais assertivas, mais afirmativos no sentido de dizer sim ou não, pequei ou não pequei, fiz ou não fiz, faço ou não faço, sabe? Aquela dúvida, aquela situação de a gente nunca saber certo o que é ruim e não vem de Deus, porque Deus, ele é um Deus que fala a verdade, sabe? Então a gente precisa correr para isso. E ainda para finalizar aqui, eu quero ler um texto que está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 12. Aliás, a partir do 12, né? Ele fala assim: mas sobre tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Clame aos presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Então aqui está uma recomendação linda para mim e para você, como igreja que somos, como pessoas que creem em Jesus, que amam a sua palavra, que estão lutando contra o pecado. Que nós possamos sim falar sim ou não. Que nós possamos sim, uma vez que falharmos, nossa, eu falhei, então vou recuperar isso, ou então não, eu estou bem. Então nós precisamos ter certeza das coisas. Eu costumo dizer que um cristão, ele precisa saber responder à salvação. E hoje eu te pergunto, você está salvo? Se Jesus voltar hoje, você está salvo? A nossa resposta para a salvação tem que ser apenas uma, querido, sim. Porque ela vem por meio da fé em Cristo. E se você crê, você é salvo. Se você já confessou Jesus, já nasceu de novo, você é salvo. Sabe, mas aí às vezes o que pinta a dúvida no nosso coração é porque o pecado, ele está tão perto de nós. E às vezes ele tenta nos convencer que a gente não vai conseguir abandoná-lo. Ele tenta convencer a gente de que a gente não vai conseguir superar, sabe, as dificuldades. Eu quero te garantir que a palavra do Senhor é poderosa, que você pode ser livre do pecado, e você já é liberto. Jesus já levou sobre ele na cruz toda e qualquer humilhação do pecado, tudo aquilo que podia nos distanciar de Deus. Então hoje eu quero orar por você, que pela fé em Jesus, você receba a libertação dos pecados, você seja livre, você seja curado, e que, assim como essa ovelhinha que está aqui na minha blusa, quando cai numa lama, ela quer logo se limpar. Você seja assim também. Assim, quando você perceber que, de alguma forma, o pecado, sabe,
quis te manchar, quis sujar ali alguma parte da sua vida, você corra para Jesus e que Ele venha te limpar e purificar com seu sangue. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem para o teu coração, dizer que nós como igreja estamos aqui disponíveis, sabe? Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, queridos, você não está sozinho. Amém? Nós somos um corpo, nós somos uma igreja e estamos juntos. E em breve, eu creio que muito em breve, nós vamos estar retomando as nossas atividades presenciais. Eu acredito que vai ser aos poucos, sabe? O retorno vai ser gradativo, assim como foi no ano passado. Então tenham paciência, vamos perseverar na fé, mesmo dentro dos nossos lares. Amém? Então, um grande beijo, que Deus abençoe. E agora eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por esse dia, por esse momento, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pela salvação, Senhor, que tu nos garante, por meio da fé. Senhor, eu quero motivar cada um que está assistindo agora, que seja livre dos seus pecados pela fé, que creia que tu já pagou um alto preço pelos seus pecados, que venha crer na purificação e na libertação. Senhor Jesus, Pai, não existe mais nenhuma condenação sobre nós, os que cremos em Ti. Ô Senhor, então vem nos abençoar, que o nosso coração seja limpo, Senhor, nessa noite, Pai. Abençoa a vida de cada um de nós, cada um que está assistindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então, um grande abraço, que Deus abençoe. Amanhã tem o nosso culto de ceia online, então participe, amém? Assista junto com a sua família, prepare seu momento de ceia, prepare o seu cálice de vinho com suco integral de uva, o seu pãozinho e vamos juntos celebrar a mesa do Senhor. Amém? Um abraço.